Boa tarde, né? Alunos do nono ano A, nono ano B. Espero que esteja tudo bem com vocês. A nossa sexta aula hoje de ciências, hoje dia 15 de abril, né, de 2020. Nós vamos tratar de um conteúdo novo. Já passamos atividades, corrigimos todas as atividades. Hoje vamos falar de um conteúdo novo, né? Fechando assim o primeiro bimestre. Na semana que vem nós já vamos partir para o primeiro conteúdo, né, do segundo bimestre. O conteúdo de hoje a gente vai tratar sobre, como vocês podem ver aí no conteúdo, o objetivo da aula é tratar sobre teorias evolucionistas, falar um pouco sobre essas teorias, né, e os seus autores. Antes de começar a falar sobre essas teorias de evolução da vida, vamos falar um pouquinho sobre o que seria essa evolução. Evolução é o que? É um termo utilizado, ele engloba o que? Ele trata do que? De um conjunto de todas as modificações que nós, seres vivos, todos os seres vivos, né? Aliás, inclusive nós, seres humanos, passamos ao longo da vida, né? Para nos adaptar, para viver melhor nesse ambiente, nesse mundo. Nós mesmos estamos passando atualmente por um processo de evolução, em que nós estamos, né? Passando por esse isolamento social para nos preservar, né? Para preservar nossa vida. Vamos sair, se Deus quiser, mais fortes desse isolamento. Temos que adquirir características novas, habilidades novas, com as mídias, por exemplo. Isso já é um processo de evolução. Eu não vou ser, por exemplo, a mesma Lucélia, né, que eu era antes. Aprendi muita coisa, estou aprendendo muita coisa e sei que muitos de vocês também estão. Então, esse é um exemplo de evolução. Para falar em evolução, a gente não pode deixar de lado dois cientistas, basicamente dois cientistas bem importantes. Na verdade, três, mas vamos falar mais de dois. Teve um cientista, que é esse aqui da foto, que é esse de óculos roxo aí, como vocês podem ver, ele é o Charles Darwin. O que ele fez? Ele propôs uma teoria sobre a evolução da vida. Ele fala muito, a palavra-chave de Darwin é seleção natural. No darwinismo, o que ele trata? Que é a teoria de Darwin, Charles Darwin. Ele fala que aqueles animais mais adaptados ao ambiente conseguem sobreviver. Deixam descendentes, né? Então, aqueles que mais se adaptam às mudanças do ambiente sobrevivem, os mais adaptados. Não que sejam os mais fortes, mas os mais adaptados. Vocês vão ver exemplos disso, que nem sempre a força prevalece. Essas mudanças é no sentido de força. Pode ser no sentido, por exemplo, de coloração. O que tem a ver coloração com força? Nada, né? Mas é uma adaptação que permitiu aquele animal, aquela ave, aquele inseto, sobreviver até hoje no ambiente e deixar descendentes férteis. O Darwin, ele ficou viajando durante 5 anos. Durante esses 5 anos, ele escreveu livros e um dos livros dele foi intitulado como A Origem das Espécies, como vocês podem ver aqui nesse segundo slide. Ele lançou o livro e esse livro repercute até hoje. Ele é renomeado, ele é reconhecido, né, mundialmente, o Charles Darwin. Quando se fala em evolução, tem que falar de Darwin, de Charles Darwin. Vamos tratar ele aqui como Darwin já. Teve um outro teorista também, um outro cientista chamado Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck. Ele propôs duas teorias. A teoria, como vocês podem ver aí, duas teorias. A primeira, lei do uso e desuso, e a segunda, lei da transmissão dos caracteres adquiridos, ou transmissão das características adquiridas. Na primeira teoria, que foi a lei do uso e desuso, o que ele diz? Ele fala que aqueles indivíduos que mais usam, os membros que são utilizados com mais frequência se desenvolvem, e aqueles membros que não são utilizados com frequência, eles atrofiam, ou seja, ficam, né, em desuso. Eles acabam perdendo a habilidade, acabam perdendo a função. E a gente vê isso, por exemplo, o braço do tenista, do jogador de tênis. O braço que ele usa para bater na raquete é muito maior do que o braço que ele não usa. De tanto ele forçar o braço, né, para bater na bolinha, de tanto ele forçar, ele acaba alongando aquele braço. Um animal que ele usou bastante para
também para exemplificar na prática, porque cientista ele gosta de provar por A e por B que aquilo que ele está falando está correto. Ele usou como exemplo vários animais. Dentre os animais que ele usou, falou em girafa, você se remete a Lamarck, as girafas. Ele falava que as girafas ela aumentavam o pescoço de acordo com as folhas, né? As folhas mais baixas iam acabando das árvores, então ela tinha que esticar o pescoço para comer as folhas mais altas, no mais alto que tivesse naquela árvore. Então ela ia aumentando, ia se desenvolvendo, né, o pescoço na medida em que as folhas de baixo fossem acabando. Ia ficando só as de cima, então ela ia tendo que esticar esse pescoço para pegar essas folhas para se alimentar. Então, uso e desuso. Na prática também, quando você fica sem movimentar um membro por meses, vamos supor, você acaba perdendo, né, algumas funções desse braço. Pode até perder definitivamente, dependendo do prazo em que você fica sem usá-lo. Muitos, por exemplo, passam por acidentes e têm que entrar logo na fisioterapia ou sofrem um derrame cerebral, um AVC, um acidente vascular cerebral e tem que fazer, depois, é claro, dos primeiros ali tratamento, ele tem que ir para uma fisioterapia para aquele membro voltar a funcionar, para fazer o que? Exercícios naquele membro. Então a gente vê que quanto mais a gente movimenta, quanto mais a gente utiliza um membro, mais ele desenvolve. Quanto menos a gente utiliza, ele atrofia e para de funcionar. Isso é verdade. E a outra lei dele, que é a herança das características adquiridas, da transmissão dos caracteres adquiridos, ele dizia que toda característica herdada aqui, ela é passada para os filhos. Ela é passada dos pais para os filhos. E a gente sabe muito bem que hoje isso não existe, né? Nós vamos falar mais à frente. A gente sabe que as características são transmitidas para os filhos, mas nem todas, depende dessas características, de quais características são essas. Aí eu tenho uns exemplos aqui de alguns animais observados por Lamarck. Ele observou vários, né? Mas o que ficou marcado na história dele foi as girafas. Nesse outro slide aqui, a gente fala sobre a viagem de Darwin ao redor do mundo, né? Ele ficou 5 anos viajando no seu navio. Ele foi em diversos continentes, como o americano, o africano, o arquipélago de Galápagos, ele também foi. E ele escreveu esse livro dele, né, durante esses 5 anos de observação, vendo que as espécies o que modificavam suas características para sobreviver. Aquelas que não modificam, aliás, até hoje a gente vê isso. Aquelas que não modificam suas características acabam o quê? Acabam morrendo. Aqui a gente vê os principais conceitos de Darwin, ele falava o quê? Na seleção natural, que eu falei para vocês, que os animais, os seres vivos mais aptos a sobreviverem, tanto plantas como animais, aqueles mais aptos, né? São aqueles animais que mudam suas características no ambiente para sobreviverem. E ele falava sobre a transmissão das características, que essas características também, herdadas no ambiente, adquiridas no ambiente, passava para os filhos, na hora da fecundação. Darwin também observou vários animais, dentre eles a girafa, e ele usa até nessa imagem aí para mostrar que há sim a questão de comportamentos, de adquirir características novas. Na questão aí das girafas, vocês podem ver que tem uma girafa com pescoço longo e uma girafa com pescoço curto. Essa girafa com pescoço longo, provavelmente, dependendo do meio em que ela vive, por isso que ela tem um pescoço mais longo. E a do pescoço mais fino, né, dependendo do meio em que ela está, às vezes ela está num ambiente onde as árvores são de baixa estatura, então ela não precisa esticar o pescoço tanto para comer. O caso do porco aí, ele utiliza o porco para mostrar a característica, que é a transmissão de características. O que um porco doméstico tem em comum com um porco selvagem, né, com um javali? Muitos, vocês podem olhar a aparência deles. Não são idênticos, é claro, mas tem semelhanças. Tem um outro termo também usado muito no darwinismo, que é a anagênese e cladogênese. A anagênese é o quê? Nessa primeira fotinha aqui, vocês podem ver uma borboleta vermelhinha e ela vai se modificando, mudando de cor até ficar branquinha. Na anagênese, ela corresponde àquelas mudanças, às características adquiridas por essa borboleta no ambiente, dependendo do ambiente que ela sobrevive, ela vai modificando ao longo do tempo e ela vai mudando a característica dela.
ela era vermelha e ficou branca, dependendo do ambiente em que ela vive. Agora, na cladogênese, que é essa segunda imagenzinha, tem uma borboletinha vermelha e lá mais na frente tem uma mais clarinha, mais pro lado do um amarelo clarinho, uma meia laranja, uma laranja, né? Um pouquinho laranja. Na cladogênese, ele fala que a espécie, ela muda, dependendo do ambiente que ela vive, ela muda de ambiente. Se eu separar uma espécie e colocar essa borboletinha vermelha num ambiente geográfico e outra da mesma espécie num outro ambiente diferente, tipo uma na floresta amazônica e uma na Mata Atlântica, as duas não vão passar por um processo de evolução, vão evoluir, vão modificar as características e vão acabar se distanciando tanto que vão se tornar duas espécies diferentes. Na anagênese, não. A borboleta ainda continua sendo da mesma espécie, apesar de ter mudado as características físicas, como a gente vai ver. Ela era mais vermelhinha e ficou branquinha, mas ela é a mesma espécie de borboleta. No segundo caso, que é a cladogênese, não. Devido ao distanciamento geográfico, eu pus uma em uma área, floresta amazônica, e a outra na Mata Atlântica. E ela, por exemplo, é do Pantanal. Ela vai se diferenciando, porque o ambiente é diferente, a temperatura é diferente, né? Então, elas vão se distanciando a ponto que elas vão se tornar novas espécies, nem vão se reconhecer mais, nem vão se cruzar, na verdade, para deixar descendentes. Então, Lamarck e Darwin, eles tinham muito em comum. A única coisa que Darwin e Lamarck, eles se contradiziam, as ideias deles não eram iguais, é que Lamarck falava que o ambiente causa transformação nas espécies e o Darwin falava que o ambiente ele não causa transformação, ele seleciona os mais adaptados. É só questão de palavra mesmo, de colocação de palavras. Como dizem, né? Estudos dizem que Lamarck ele se apropriou muito da Lamarck não, desculpa, que Darwin se apropriou muito dos estudos de Lamarck. Dizem que Lamarck e Darwin, ele praticamente pegou o trabalho pronto, né, de Lamarck e mudou pequenas coisas. O ambiente transforma e o ambiente seleciona. O ambiente transforma e seleciona quase que é a mesma coisa, né? Aqui fala um pouquinho sobre seleção natural, já falei para vocês. Aqui eu vou mostrar um pouquinho sobre seleção natural, que é lá de Darwin. Aqui tem a coloração, né, que o animal ele vai adquirindo, dependendo da alimentação dele no ambiente, ele vai adquirindo colorações diferenciadas. E dependendo da coloração, quanto mais forte, mais vibrante esse animal, essa espécie tiver, significa o quê? Que ali tem um perigo, que ali mora um perigo. Então, a pessoa que se alimentar, por exemplo, desse animal, não vai querer se alimentar dele de novo. Às vezes nem volta, né, para se alimentar de novo, porque pode causar a morte, que são muito venenosos. Então, essas características foram adquiridas ao longo dos anos. Tem outra característica que é a questão da camuflagem e mimetismo. As borboletas, no caso aqui, ó, esse inseto, essa borboleta verdinha aqui, ela se parece muito com uma folha. Então, ela passa despercebida aos olhos, né, de um provável, né, predador. O urso aqui polar fica parado, feito uma estátua, próximo ao gelo. Tem o bicho-pau também, que eu acho que vocês conhecem, a gente vê muito ele nos troncos das árvores. Às vezes ele passa despercebido, porque ele fica tão quietinho ali parado no tronco, e dependendo da cor do tronco, ele também obtém aquela cor. A cobra, né? A cobra também, eu tenho dois tipos de cobra, coral, a venenosa e a não venenosa. Muito difícil de diferenciar as duas. Tem também a questão da sexualidade, né? Tem animais que desenvolvem um canto para atrair as fêmeas, tem outros que é a plumagem colorida, né? Tem outros que é a agressividade, no caso dos macacos. Aquele mais agressivo é o que vai ter mais parceiras, né? Tem que mostrar domínio diante da agressividade, da força. Então, o que eu falei para vocês lá anteriormente, no início da aula, que eu não preciso ser agressiva. Eu não preciso ser agressivo para ser o mais adaptado, o mais forte. Nem sempre é a agressividade. É o canto, é a plumagem, é a cor,
né? É o passar despercebido, né? Como o camaleão, por exemplo, que obtém vários tipos de coloração para passar despercebido aos olhos, né, do predador. Aqui tem algumas semelhanças e diferenças entre Lamarck e Darwin. Basicamente, a diferença entre os dois é que Lamarck ele falava que o ambiente ele mudava os indivíduos e Darwin ele falava o quê? Que o ambiente selecionava aqueles mais adaptados a ele. Nós temos também aqui na questão de definição de espécie. A definição de espécie é: espécies são indivíduos, né, capazes de se cruzar e deixar descendentes férteis. Aí no darwinismo ele fala que de espécies diferentes podem até se cruzar, e a gente vê isso mesmo acontecendo. No caso da égua com o jumento, o cruzamento desses dois animais dá origem à mula, no caso da fêmea, e se for macho, né, vai originar o burro. Mas ambos os dois, eles são chamados de híbridos. Híbridos por quê? Porque é de diferentes espécies. Eles vêm, né, a partir do cruzamento de diferentes espécies, que é a égua e o jumento. Mas ambos eles, tanto a mula quanto o burro, são inférteis. Não têm capacidade de ter filhinhos, de ter prole. São estéreis, estéreis, estéreis. Não têm capacidade reprodutiva. Dando uma resumida, né, na aula de hoje, a gente falou sobre Darwin, sobre Lamarck. Nós temos também o Gregor Mendel, que vocês já sabem um pouquinho sobre ele. Ele falava sobre a transmissão das características, né? Ele fala através do DNA, através dos gametas, da parte reprodutora. A gente sabe que os filhos, que os descendentes, eles nascem, herdam sim, né, características dos pais, mas se essas características forem passadas através dos gametas, que no caso são espermatozoides e óvulos. Darwin e Lamarck estavam longe de descobrir isso. Gregor Mendel, né, não, ele é o pai da genética e descobriu isso mais futuramente, né? Porque Lamarck e Darwin são bem mais velhos, né? Entraram nessa questão da evolução, dessas teorias, bem antes que Gregor. Gregor nasceu depois e usou das teorias de Lamarck e Darwin para aprofundar a questão da transmissão de características. Porque Lamarck falava que passava-se as características herdadas no ambiente a todos os filhos. Não é bem assim, passa, mas só as características que estão presentes nos gametas. Se não tiver presente aquela característica no gameta, nada feito. Se for uma característica que estiver presente, por exemplo, numa célula da pele, não vai ser passado, né, para o filho. Eu mudo o cabelo, pinto meu cabelo de outra cor, meu cabelo é castanho escuro. Aí eu clareio ele, como eu clareei, coloquei luzes. Os meus filhos, a minha filha vai nascer com cabelo claro? Jamais, né? Vai nascer com cabelo escuro, que é o meu cabelo, que é o meu gene para questão de tonalidade de cabelo, que está contido lá no meu gameta feminino, que é no meu óvulo. Essa característica é minha. Agora, cabelo claro não é uma característica minha. A não ser, né, que o meu esposo, no caso, seja portador desse gene. Mas no meu caso, é impossível. Então, por hoje é só, né? Falamos sobre as teorias evolucionistas. Espero que vocês tenham gostado. Repassem, parem nos slides para vocês entenderem melhor. Dê uma lida no slide e nos vemos, né, na nossa próxima aula com o primeiro conteúdo do segundo bimestre. Fiquem com Deus, né, e até a próxima aula.